Sejam bem-vindos a mais uma palestra pública aqui na nossa querida UMEP. Então, vou convidá-los a começarmos a nos acalmar, a começarmos a nos unir em pensamento, a partir da leitura aqui sugerida para hoje do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz. Sugestões no caminho. Lamentar por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é jogo de todos. Recorde sempre, tudo recebemos de Deus que nos transforma, ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje ainda é melhor. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, porque muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Vamos unir nossos corações, deixar lá fora as preocupações íntimas, gerando a confiança e trazendo para este momento a gratidão que temos. Gratidão a Ti, Mestre Jesus, nosso farol, que ilumina nosso caminho, que hoje, mais uma vez aqui, nos dispusemos a vir para ouvir os Teus ensinamentos, os exemplos, o modelo que foi a Tua vida, aprender com os que Te cercaram e Te acompanharam ao vivo e in loco. Vem chegando, Mestre, no nosso planeta, o período em que comemoramos, damos graças à Tua encarnação salvadora. Enche-nos, a todos nós, de alegria, de gratidão, que possamos movimentar o amor que há em nós para com o nosso próximo, seguindo o Teu exemplo. E que hoje, em especial, o nosso irmão Rogério, que preparou as reflexões da noite, possa contar com as nossas melhores vibrações também. Abençoa-nos a todos aqui presentes, Mestre, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz nos envolva e Tu continue conosco. Graças a Deus. A palestra de hoje, como eu já disse, é do Rogério. O tema é a negação de Pedro.
foi anunciado, né? Hoje nós falaremos de Simão Pedro. Quem nunca ouviu falar de Simão Pedro? Né? Um dos apóstolos. E na verdade a gente vai se debruçar aqui durante os próximos minutos, falando às vezes de detalhes pitorescos, né? Que às vezes a gente não tenha prestado atenção nas leituras, nos noticiários. Tá? Vamos conhecer um pouquinho melhor esse personagem, essa figura, Simão Pedro. Mas o mais importante, a gente não veio aqui só para falar de Simão. Eu gostaria de fazer um convite, né? De que nós vamos falar sobre Simão, sim, mas vamos ver o quanto desta personagem, Simão Pedro, reflete em nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa visão, no nosso olhar para as coisas, para o mundo. Porque todos nós temos um pouquinho de Simão, né? Então, cada parte que a gente for destacar aqui sobre a vida de Simão Pedro, sobre a fala, sobre as atitudes que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Como foi o percurso dele enquanto apóstolo de Cristo, vamos ver o quanto que nas atitudes e na fala de Pedro isso repercute em nós, no nosso íntimo. Esse é o propósito dessa noite, tá ok? A história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e a amizade com Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênçãos. Então a gente já pode começar a analisar um pouquinho, para que a gente ainda nem entrou na história de Pedro, mas concordar com esse escrito de como Jesus pode impactua realmente quando nós deixamos, quando nós nos abrimos exatamente para o seu Evangelho, na alteração do nosso comportamento de ser, no incentivo da gente trabalhar a nossa reforma íntima. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Apesar dele ser uma pessoa impulsiva e vibrante, essa era uma das características de Simão Pedro. Antes de conhecer Jesus, a gente vai conhecer Pedro, né? Antes de Jesus e depois do contato que ele teve com Jesus. Essa mudança que nos convida a compreender também a mudança que pode haver em nossas vidas quando a gente, ainda que a gente não tenha o Jesus presente fisicamente, mas espiritualmente em nossas vidas. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João. Apesar de serem 12, mas esses três eles tinham assim, uma afinidade, uma proximidade, né, constante, que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca para seguir o Cristo. Gente, isso aqui é só uma introdução, tá? Porque a
gente vai entrar em mais detalhes de como foi esse convite de Jesus a Pedro. E que ele não pensou, ele não pediu tempo para pensar. Posso lhe dar a resposta amanhã? Posso pensar um pouquinho, semana que vem você volta a falar comigo para ver se eu aceito o seu convite? Da mesma forma que esse convite foi feito a Pedro, foram feitos para todos os outros 12, e que não tiveram nenhuma dificuldade em tomar essa decisão imediata. Tal era o poder de magnetismo, tal era o poder de convencê-los, independente de ter algum motivo mais forte naquele momento para que essa resposta positiva saísse com tanta espontaneidade. Só pelo fato de estar presente de frente ali com Jesus. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos do Cristo. Já dei um primeiro convite para a gente trazer isso aqui um pouquinho para o nosso dia a dia. Que muitas vezes nós falamos em termos de fé, termos de confiança, principalmente quando a gente já traz com a gente o conhecimento tão esclarecedor que a doutrina espírita nos traz do que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que tanta divergência, né? Por que tanta diversidade de comportamentos, de situações econômicas, de saúde. Tudo isso nos traz muita clareza e muita preparo para a gente lidar com as dificuldades, fortalecendo a nossa fé. Mas a gente esquece que às vezes a gente só vê essas coisas acontecendo com o vizinho, fora do teu ciclo familiar, mas que não é o suficiente para testar a tua fé. Porque dizem que pimenta no olho, nos olhos dos outros, o nosso é refresco. Né? Mas quando essa pimenta pinga nos nossos olhos, que é o momento da nossa provação, que é o momento da nossa fé, por mais que a gente traga Jesus como nosso guia e modelo, por mais que a gente sinta o envolvimento, a presença de Jesus na nossa casa religiosa, nas leituras, nos ensinamentos do Evangelho, mas fraquejamos na hora das dificuldades. E seria exatamente essa hora que nós deveríamos de provar a nossa fé, através da nossa resignação e enfrentamento do problema para vencê-lo, na certeza de que vai ser passageiro e que você vai ser vitorioso lá na frente, independente do desfecho que seja um problema que foi colocado para você. Na maioria das vezes, a gente não pode generalizar, né? Mas na maioria das vezes não é o comportamento que a gente tem. Né? Na hora que a dor é sentida por nós, na hora que o problema está sendo vivenciado, que aquele problema é seu, não é dos demais, é você que tem que resolver. E se você tem realmente uma fé forte, uma fé que não seja imatura, e olha que Pedro, não só Pedro, mas todos os apóstolos, eles tiveram um grande diferencial em relação a nós, nesse momento. Quem de nós aqui não gostaria de ter tido esse contato direto, fisicamente, com Jesus?
nós, por sermos ainda espíritos na idade de infância, muito ainda ligado ao preciso ver para crer, muito ligado ao que os olhos carnais, só eles possam enxergar, que te dá mais clareza, né? A gente deixa um outro lado um pouco esquecido. Eles tiveram o privilégio de ter ali o Filho do Messias materializado na frente deles. Será que hoje, se nós tivéssemos Jesus aqui, materializado na nossa frente, entrando por aquela porta, conhecendo cada probleminha que cada um de nós aqui temos, todos nós temos, né? E que Ele conversasse particularmente com cada um de nós naquela sala ali, todo mundo aqui esperando, sabendo que Jesus está ali dentro, materializado. Será que essa fé, pelo fato de estar com Ele materializado em nossa frente, seria mais forte do que de agora, nos tempos de hoje, que a gente tem certeza que Ele vive e que Ele está presente em nossas vidas, tá? Porém, não vendo, mas sentindo. Mesmo com Jesus fisicamente convivendo, lidando com Ele no dia a dia, mesmo assim mas hoje especialmente estamos falando de Simão Pedro, eles tinham a fé vacilante, imatura ainda. Isso é só para trazer um refrigério para a gente, né? Porque muitas vezes a gente se questiona, poxa, não é mais admissível que eu tenha minha fé vacilante na hora das minhas dificuldades. Se os apóstolos tinham a presença física de Jesus, aquele de hoje, que consegue ter a sua fé inabalável, mas só na crença, na certeza de que Jesus está presente em nossas vidas, essa pessoa que pode ser eu, que pode ser você, Mauro, Fernando, enfim, todos que estão aqui, nós não estamos fazendo nada além do que cumprir, né, do que o Evangelho do Cristo nos ensina. É muito especial em nossas vidas, mas nada extraordinário do que lá atrás Ele pedia, Ele deixou para que a gente, os seus apóstolos, deixassem o seu Evangelho, que seria o alimento das nossas almas. Então, eu abri quase que um parênteses aqui bem grande, antes de passar para a segunda parte, só para chamar a atenção de que, mesmo Simão Pedro, sendo um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e ter a convicção de que ele era o Filho do Messias, ainda assim Pedro tinha uma fé vacilante. E a gente vai ver outras situações que comprovavam isso. Então, que a gente pegue dessa pequena parte da nossa reunião, para a gente dar uma analisada na nossa fé. Será que a minha fé ainda é imatura? Será que a minha fé ainda é vacilante? Porque nada melhor que a gente possa pôr em prova a nossa fé, aquela fé realmente alicerçada no Evangelho do Cristo, antes que o problema chegue. Para na hora que o vento soprar forte sobre a nossa casa, né? Na hora que a tormenta chegar, na hora que a maré subir, o vento da val passar forte, arrastando tudo, a gente se mantém ali firme, vencedor, porque tudo passa mais rápido quando a gente tem a fé forte. Quando ela é vacilante, a tendência, essas problemáticas elas vão passar também, mas uma grande probabilidade de serem duradouras, durar mais do que se devia.
porque a gente alimentou tanto o problema, olhamos tanto para o problema, sem resolver o problema. E quando a nossa fé realmente é forte, a gente tem condição de seguir em frente e falar: venci, enverguei, mas não quebrei. Eu selecionei alguns momentos mais importantes da história de Pedro, exatamente convidando todos nós, inclusive eu, para a gente inserir no comportamento de Pedro e ver quanto de Pedro nós temos em nós ainda. A parte do chamado por Jesus. Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Se eu fosse descrever toda essa passagem que está lá no Evangelho de Lucas, nós vamos passar algumas páginas aqui só de escrito, mas vamos assim no principal, né? Esse chamado de Jesus por Jesus para segui-lo e se tornar pescadores de homens. E isso aconteceu exatamente depois de uma noite muito difícil, que Pedro foi ao mar tentar pescar e passou a noite inteira tentando e não conseguia nada, nem um lambarizinho, né? A rede vinha zero, seca, né? E depois do dia amanhecer, Pedro já muito cansado, né? E ele dependia daquela pesca para poder resolver outros grandes problemas de dívidas que ele tinha, né? Lá com os cobradores de impostos, ele teria que sanar parte dessa dívida, exatamente com aquela pesca que ele esperava de ter feito. De manhã ele estava desanimado, porque ele sabia, se ele não conseguisse levar pelo menos uma boa quantidade de pesca, o destino dele já estava traçado, que ele seria preso. Ele seria preso pelos soldados romanos, também a dívida que ele tinha. E quando ele chega, né, na beira, voltando do alto mar, os outros apóstolos tinham ido também tentar ajudar Pedro, e mesmo com a ajuda dos outros apóstolos, nenhum peixe tinha sido pescado. Jesus estava ali, pregando para um grupo de seguidores dele, vendo eles chegarem no alto mar, né, cabisbaixos, tristes, decepcionados. Onde essa passagem, eu acredito que todos conhecem, eu estou passando de uma maneira bastante prática e objetiva. Jesus pede para que Pedro entre no barco e retorne ao mar. No primeiro momento, Pedro falou que não, porque ele já tinha tentado de tudo a noite inteira, que seria tempo perdido voltar para fazer o que eles fizeram a noite toda. Mas Pedro foi convencido pelo olhar de Jesus, quando ele fala: volte ao mar. Quando eles voltam, Jesus pede para que eles joguem a rede do lado direito do barco. E a quantidade de peixe que se aglomera naquela rede é tão grande, mas tão grande, que eles tiveram dificuldades de arrastar toda aquela quantidade e botar dentro do barco. Quase que os barcos foram a... Como é que é o termo que se fala? Quando ele afunda? A pique. Quase que o barco vai a pique. Tamanha era a quantidade. Eu, quando leio essa passagem do Evangelho, ainda mais que esteja vendo esse seriado, né, Glória? The Chosen, que retrata muito bem, né? Eu fico me projetando como se eu estivesse ali naquele barco, vivenciando aquela cena, e o olhar, né, dos pescadores admirando aquele milagre acontecendo, e na brandura de Jesus, e aquele sorriso mostrando para eles, né, tenham fé. E quando chegaram, voltaram lá para a praia,
e que Jesus foi tão particular realmente com Pedro, foi onde ele faz esse convite: eu quero te ensinar a ser pescador de homens. Por isso, diante daquela prova do Messias vivo ali na frente dele materializado, Pedro estivesse disposto a superar a sua fé que ainda era vacilante. Precisaria de mais alguma coisa, de ter certeza que era o Messias, que era o Cristo que estava ali na frente dele. Ele precisaria de algum tempo para pensar na resposta. Foi de imediato. E principalmente quando Jesus fala que ele iria ensinar Pedro a ser pescador de homens. Nessa parte Pedro deve ter pensado: mas eu, uma pessoa ainda embrutecida, né, estéril, violento, eu ser pescador de homem? Será que Jesus conseguiria causar essa transformação em Pedro? E que nós já temos a resposta. Mas aí eu inverto a pergunta: será que Jesus consegue fazer com a gente o que ele fez com Pedro? Mesmo nós não estando cara a cara com ele aqui na nossa frente? Será que isso é possível? Eu tenho a certeza que não. Eu tenho a certeza que não. Mas só que essa resposta é muito íntima, muito particular. É preciso que ninguém, eu não preciso estar perguntando aonde você acha que você consegue. Não. Isso é uma pergunta que cada um tem que fazer por si. É reflexão de pensar que ainda quanto de Pedro ainda existe em nós. Será que eu vou esperar uma oportunidade de estar frente a frente com Cristo para em si eu falar com Ele que eu quero te seguir? Ou será que os Espíritos que perduram vivo na humanidade há mais de 2000 anos, vocês conhecem alguma história que seja contada e repetida e sentida há mais de 2000 anos, se não fosse uma verdade? Não? Então aqui foi uma das passagens mais marcantes de Pedro, quando ele realmente resolve a se converter, né? A se entregar, largar a vida que ele vivia de pescador de peixes, né? E ser pescador de homens, e resolveu seguir Jesus. Não foi diferente com os outros apóstolos, tá, gente? Mas hoje a gente está falando exatamente de Pedro, e tem um motivo muito grande, a gente vai chegar lá. Voltou. Não. Não está certo. Espera aí. Olha aqui. Está voltando. Ele está andando ao contrário. Espera aí. Tá. Mais uma prova. Depois daquele contato, né, da pesca, que Pedro ele não sabia o que falar, né? Minto. É porque, como eu falei, não está em todo o capítulo, mas tem uma parte ali no capítulo, nessa cena, né, de Pedro com Jesus, quando ele vê aquele cardume que não cabia dentro do barco, ele se ajoelha na frente de Jesus e fala: Jesus, distancia-se de mim, pois eu não sou merecedor. Ele não se sentia merecedor, né, do que estava acontecendo ali com ele, de estar de frente com Cristo e tendo, né, aquele milagre acontecendo. Foi até bom lembrar dessa passagem, porque eu complemento
Será que nós, alguma vez, paramos e pensamos e falamos para nós mesmos, olhando assim no espelho? Que às vezes a gente se para assim no espelho, eu pelo menos às vezes faço isso. Fico me olhando no espelho e fico fazendo um balanço, né? Um balanço moral, um balanço, enfim, intelectual, do que eu fiz, do que eu faço, se eu faço o que eu falo, enfim, esse balanço que é bom a gente fazer, né? Mas será que a gente algum dia, ou agora, né, a gente acha que a gente não é merecedor de ter Jesus presente em nossa vida? Às vezes as pessoas se sentem assim: não, eu não mereço, eu não sou merecedor dessa bênção, dessa graça, dessa ajuda. Nós somos merecedores, sim, a partir do momento que a gente quer se melhorar, quer mudar. Se alguém enxergou, independente de todos os nossos erros, das nossas falhas, alguém consegue enxergar que você é merecedor de uma ajuda, de um auxílio, de uma mão estendida, é porque há em você, talvez você não enxergue, mas as pessoas enxerguem em você aquela luz que todos nós temos. Só falta alguém chegar a dar uma danadinha para ela acender, pegar mais força. Bendito é aquele que consiga ter essa atitude diante de nós. Bendito é aquele que possa ter um exemplo, seguir o exemplo de Jesus, e saber que cada um de nós, cada um com as suas limitações e dificuldades, temos uma chaminha dentro da gente. O que às vezes falta é chegar alguém que chega ali e dá aquele sopro, para dar aquela... né? Aí Pedro, depois de tudo aquilo, ele achou que não precisava de mais nada para que ele pudesse afirmar que a fé dele estava firme, forte no propósito de seguir o Cristo. Aí a gente tem essa passagem, andando sobre as águas, né? Todo mundo conhece também essa passagem, mas a gente traz ela aqui novamente só para a gente poder fazer essas reflexões. Pedro tenta andar sobre as águas para ir de encontro a Jesus, mas começa a afundar devido à falta de fé. Ou seja, um belo dia, depois que Jesus estava pregando, e os apóstolos que já estavam reunidos, os 12, eles resolveram ir pescar. Foram todos eles e foram surpreendidos por uma maré muito brava, muito violenta. E eles estavam ali desesperados. Nisso, Pedro via um vulto, né, no meio daquelas ondas que chamou a atenção dele, que parecia ser Jesus, mas diante de tanta água ele não conseguiu identificá-lo. E Jesus, ali, andando sobre as águas, chamou para que um deles viesse ao encontro dele com fé, fazer o que ele estava fazendo, andando sobre as águas. Pedro, como sempre foi aquele mais tirano, aquele mais impulsivo, falou que iria, mas a partir do momento que ele pudesse ter a certeza de que era Jesus. Quando ele viu que era Jesus realmente, ele começou a caminhar. De início ele começou a caminhar sobre as águas, indo na direção de Jesus. Mas só que Pedro se distraiu olhando exatamente outras coisas, as ondas fortes, e enquanto que Jesus pedia para que ele olhasse para ele. E foi nessa distração que Pedro sucumbiu ali e afundou. Fazendo uma analogia do nosso dia a dia, quantas vezes
gente tem que ter ali o controle da situação, nós nos desviamos, nos distraímos com outras coisas, perdemos o foco que a gente tem que ter para a solução do problema e não resolvemos, e às vezes, mais uma vez, temos a nossa fé abalada, questionada. Não nos podemos distrair, temos que ter foco, porque o que é ter fé, gente? O que é ter fé? É certeza. Certeza é mais do que fé. Certeza é certeza de que eu vou conseguir. Talvez não consegui hoje, mas vou tentar amanhã de novo. E não consegui nem hoje nem ontem. É certeza. É você pensar de que então é que não era o momento, mas eu vou conseguir. É foco. Não podemos distrair com as coisas do mundo. Obviamente que Pedro não estava se distraindo ali com as coisas do mundo, mas ele perdeu o foco, porque Jesus pedia para que ele não se distraísse, não deixasse de olhar para ele. Vamos olhar para Jesus, né? Naquele sentido de que quando estiver precisando sustentar a nossa fé, que a gente não se distraia com as coisas do mundo, né? É foco, fortalecimento, fica mais fácil. Por isso que Jesus ali, né, viu a perda de foco, né, a distração de Pedro, onde ele se apavorou. O desfecho da história todo mundo conhece, né? Confissão de fé. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Simão Pedro respondeu. Simão estava sempre na frente de tudo. Jesus não se direcionava somente a ele. Ele jogava perguntas, situações para os apóstolos, mas Pedro estava sempre, sabe? Era aquele que estava mais presente em todos os momentos. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Trazendo também essa passagem para o nosso dia a dia. Pedro, na hora que confessa e responde sem entender, tá, o que o próprio Cristo perguntou em relação ao que o povo achava quem era ele foi o único que falou: tu és o Filho do Deus vivo. Ali Pedro já tinha, depois de tanta vacilo, né, de tanta imaturidade, Simão Pedro já estava pronto ali como apóstolo, né, para que ele jamais pudesse se distrair novamente e afirmar com todas as letras que Jesus, ele era o Cristo, o Filho vivo de Deus. E informação essa que Jesus pediu para que todos, confirmou e pediu para que todos os apóstolos que não falasse para ninguém. Jesus sempre quis o anonimato. Jesus naquele momento não falou: então saia agora vocês e vai espalhar isso para todo o povo judeu, que eu sou o Messias. Não, ele continuou na humildade dele, pedindo sigilo para que eles não falassem nada. Ali, pela primeira vez, Pedro mostrou realmente que ele estava pronto para seguir e cumprir a missão que estava designada a ele. Estamos chegando na parte que eu acho mais importante
uma analogia, de uma comparação que a gente vai fazer da vida de Pedro em relação à nossa. Depois de tudo isso, tem a passagem a promessa de não abandonar o Cristo. A partir do momento que Pedro já estava tão convicto, né? Ele tinha sido agraciado, no meio de tantos, ter sido convidado a ser um apóstolo do Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que o negará 3 vezes. Olha só como é que Jesus, quando a gente fala, né, que Jesus, ele conhece o íntimo, a nossa intimidade de cada um, isso é fato. Porque neste momento, quando Pedro falou que jamais abandonaria Jesus, Jesus vira para Pedro e fala que ele iria negá-lo 3 vezes. Pedro ficou duvidoso, tipo, poxa, eu já provei a minha fé que eu tenho por ti, sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor, e o Senhor está me dizendo que eu vou negá-lo por 3 vezes. Nem o próprio Pedro acreditou que ele era capaz disso. Jesus já tinha isso com ele, já conhecia cada um dos apóstolos como ele conhece cada um de nós, a nossa intimidade. Antes da crucificação de Jesus, no palácio do sumo sacerdote, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Isso está lá em Mateus, capítulo 25, gente. Vale muito a pena. Quem tem o Evangelho, a Bíblia em casa, é um capítulo lindo, apesar de se tratar de uma passagem triste, né? Mas ela é comovente, porque dependendo da maneira que você leia, você extrai dali muitos ensinamentos. Quando Pedro falou que ele jamais abandonaria Jesus, Jesus falou que naquela noite, naquela mesma noite, que já estava próximo de Jesus ser preso pelos soldados romanos, né? Então, exatamente naquele momento, quando ele falou que Pedro, naquela mesma noite, o negaria 3 vezes antes do galo cantar, Pedro ficou meio que... Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Logo ao instante, Jesus é traído por Judas, os soldados chegam, levam Jesus, e ali naquele momento os apóstolos estavam quase que todos ali, mas com a chegada dos soldados, a maioria deles, por questões de precaução, por medo, se dissiparam. Só ficou ali Pedro e João, que foram seguindo Jesus mesmo assim de longe, né? Devido ao burburinho, à confusão, né? O tumulto que tinha sido gerado com a prisão de Jesus. E quando Jesus chega exatamente, né, no palácio do sumo sacerdote, e que é preso, né, e todo aquele burburinho do povo, né, estava realmente, né, querendo condenar Jesus, Pedro, de longe, olhando Jesus, foi avistado por 3 pessoas, e cada uma delas falou: você não era um dos que seguia Jesus? Vem a primeira negação de Pedro: eu? Não, você está enganado. Gente, eu imagino o que se passava na cabeça de Pedro naquele momento, depois de ter tido contato direto com o Messias, com Cristo. E antes daquela cena
ele ter sido anunciado pelo próprio Cristo que ele o negaria 3 vezes naquela noite, antes que o galo cantasse, quando ele negou pela primeira vez, ele mesmo se surpreendeu com ele. Espanto, ele vendo aquilo acontecer. E não demorou muito, veio um segundo. Você é um deles. Você é um dos que seguiam ele também. Pedro, novamente: não, eu não conheço esse homem. O que a gente poderia pensar que Jesus tivesse sentido como uma apunhalada, eu acho que era o próprio Pedro que sentia ser apunhalado por ele próprio. A segunda negação. E a terceira, quando ele foi novamente apontado, identificado, e ele já irritado, ele chegou a jurar: não, eu não conheço, eu juro, eu não conheço esse homem. E se afastou, em desespero, em pranto. Ali ficou protagonizado uma das maiores passagens que a gente traz de aprendizado, gente. Porque ali fica demonstrado exatamente o abismo que existe dentro do que nós idealizamos e do que nós fazemos. Aí eu já estou trazendo esse convite para mais uma reflexão nossa. Muitas vezes nós idealizamos de ser, de fazer, de falar, de acontecer. Nós idealizamos inúmeras coisas, mas vamos nos concentrar nessa parte importante da nossa reformação íntima. Daqui para frente eu vou fazer isso, daqui para frente eu vou fazer aquilo, daqui para frente eu vou ser melhor, daqui para frente eu não vou falar mais mal dos outros, daqui para frente eu não vou ser mais orgulhoso, não vou ser invejoso, não vou ser rabugento, enfim. A gente idealiza e às vezes passa até com convicção. Realmente o Rogério, esse cara, ele está falando, eu acho que ele está diferente. Mas no nosso dia a dia, será que nós fazemos tudo o que nós idealizamos? Eu acho que não. Estou falando por mim. Tá? Aí fica a reflexão para todo mundo. Essa lacuna que existe entre idealizar e fazer é a maior problemática do ser e que impede, atrapalha a nossa reforma. Fazer o que eu falo. Eu faço o que eu falo. Essa é a maior problemática. E foi o que aconteceu ali com Pedro, quando ele sai dali arrasado, mas arrasado com ele próprio. O que Pedro vinha falando durante todo aquele tempo que ele conviveu com Jesus? Ele idealizou de ser o seu apóstolo, de pregar seu evangelho, de ser um homem menos violento, né, de ser seu seguidor, de morrer por ele, de protegê-lo. Ele fez tudo ao contrário até ali. E na terceira negação, o que deve ter doído mais em Pedro foi ouvir o galo cantar. Nesta mesma noite, você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Antes que o galo cante, eu já estou falando aqui para a gente. Antes que o galo cante, que hoje a gente faça uma reflexão realmente profunda.
o que nós idealizamos para nós e se nós vamos conseguir fazer antes que o galo cante. Esse antes que o galo cante é uma coisa muito um comparativo que eu quero fazer. Eu não digo do galo que vai cantar essa madrugada, mas que a gente estipule um tempo para que esse galo, antes que esse galo cante, a gente tenha conseguido idealizar exatamente o que nós queremos ser. Para que a gente não sinta o remorso que Pedro sentiu ao negar Jesus. Mas conhece aquele ditado do Evangelho também? Que não existe um gesto de amor que cubra uma multidão de pecados. Pedro, depois dessa passagem, nesse momento, ele devia estar se sentindo totalmente culpado. Talvez um sentimento até de traição por negar Jesus. Mas só que nós vimos aqui agora esse sorriso, um amigo de todas as horas. Quando a gente fala que Jesus, o amor que Ele tem por nós é um amor incondicional. Sabe por que é incondicional? Porque Ele nos conhece intimamente e sabe das nossas fraquezas. Quando Ele escolheu aqueles 12, Ele conhecia intimamente cada um deles. Será que Ele deixaria de escolher Pedro por ele ser agressivo, impulsivo, uma pessoa mais agitada? Não. Ele deixaria de chamar Maria de Madalena para compor, olhando o passado dela? Não. Jesus, na nossa intimidade, Ele sabe exatamente as nossas fraquezas, por isso que jamais Ele deixaria de dar a oportunidade a Pedro, a mesma oportunidade que Ele dá para cada um aqui de nós, quando erramos, quando vacilamos, quando deslizamos, quando a gente não idealiza o que nós falamos. Essa mesma oportunidade que nos é dada no dia a dia foi dada a Pedro. Não somente a Pedro, mas todos os apóstolos, e de uma certa forma abandonaram Jesus naquele momento. Estava escrito, Jesus sabia que aquilo iria acontecer. Mas para cada um deles, mas hoje, em especial, estamos falando